Então, muito bom dia, caros amigos. Eu hoje proponho, portanto, este vídeo que é um vídeo onde eu vou, portanto, maximizar, não é, a função z, que é a minha função objetivo, igual a 6x1 mais 5x2, sujeita a estas condições, ou seja, x1 mais x2 menor ou igual que 5, 3x1 mais 2x2 menor ou igual que 12, x1, x2 maior ou igual que 0. É, portanto, um problema, digamos, de programação linear, onde eu vou recorrer, digamos, a um método gráfico, e depois também vou recorrer a um método algébrico. Portanto, pensemos em primeiro lugar neste método gráfico. Então, o que eu vou fazer é, precisamente, desenhar, digamos, esta minha região que eu aqui tenho, que é, digamos, com vista a obter, digamos, a minha região admissível. E, por isso, eu vou fazer uso de dois eixos. Vou supor que está aqui o eixo x2 e aqui o eixo x1. Tudo bem. E então, pensemos primeiro nesta reta que é x1 mais x2 igual a 5. Ora bem, quando x2 é 0, é fácil de ver que x1 é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, eu tenho aqui o ponto 5, 0. Agora, isto quando o x2 é 0. Quando x1 é 0, também é fácil de ver por obter o ponto x2 igual a 5, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tenho, portanto, precisamente o ponto 0, 5. É evidente que aqui eu tenho o ponto 0, 0. E também atenda-se a que x1 e x2 são maiores ou iguais que 0. Então, neste momento, eu já estou de posse, digamos, da minha reta. Esta reta que eu agora aqui estou, portanto, a desenhar, não é? Que é a reta, digamos, x1 mais x2 igual a 5. Seguidamente vou desenhar então a reta 3x1 mais 2x2 igual a 12. E da mesma forma vamos pensar de uma maneira idêntica. Eu vou fazer x1 igual a 0. Se eu faço x1 igual a 0, é fácil de ver que eu obtenho x2 igual a 6. Seja, portanto, aqui o ponto, que é o ponto 0,6. Este ponto aqui, 0,6. E, portanto, neste caso eu fiz x1 igual a 0. Fazendo x2 igual a 0, vou obter x1 igual a 4. E, portanto, vou ter aqui este ponto, que é o ponto 4, 0. Deste modo, obtenho a reta que passa aqui neste ponto, não é? E passa também, digamos, aqui neste ponto 4, 0. Então, a minha região, digamos, admissível, há de ser a região que satisfaz estas três condições. Isto aqui é um número 12, um 2, não é? Um 2. Se satisfaz estas três condições, é fácil de ver que é tudo que está abaixo desta, tudo que está abaixo desta, tudo que está para a direita desta, tudo que está para cima desta. Então, posso aqui, digamos, desenhá-la, não é? Desenhá-la. Talvez me conviesse aqui determinar este ponto aqui de interseção para o que eu vou resolver este sistema aqui, que aqui está. E vou multiplicar a primeira equação por menos 3, portanto, o que é fácil, eu vou ter aqui menos 3x1, não é? Menos 3x2, portanto, igual a menos 15, menos 3x2, menos 3, menos 3x2, igual a menos 15, que eu coloco aqui já, e vou somar. Para obter precisamente menos x2 igual a menos 3, como é fácil de verificar. Portanto, x2 será igual a 3, eu que o valor do x2 é igual a 3, se o valor de x2 é igual a 3, 3 vezes 2 dá 6, portanto 12 menos 6 dá 6, a dividir por 3 dá 2, onde x1 é precisamente igual a 2. Então, este ponto que aqui está é o ponto 2, 3. Tudo bem. Então, estamos de posse, digamos, aqui da nossa região
E nesta região nós podemos facilmente, quer dizer, facilmente, não é assim muito facilmente, tomar aqui um ponto qualquer, né? Tomar aqui um ponto, tomemos o ponto 00, por exemplo. Este ponto 00. Repare-se que o meu objetivo é precisamente maximizar esta função z, que é a soma, isto que se verifique bem, a soma de dois números positivos, dado que x1 é maior ou igual que 0, x2 é maior ou igual que 0, maiores ou iguais a 0. Portanto, eu para obter, digamos, a solução ótima, a melhor ideia seria, digamos, se eu pegasse no ponto 00, andar para a direita e para cima, não é? Percorrer assim a região, não é? Assim. Quer dizer, eu penso que não é difícil de ver que, digamos, os pontos, os melhores pontos, são aqueles pontos, não é? São aqueles pontos, isto sem sombra de dúvida, que vão se situar aqui na fronteira. Aqui nesta fronteira. Mas para termos mesmo uma ideia do ponto melhor, no melhor ponto mesmo da solução, digamos, eu posso pegar aqui na minha função objetivo, não é? Que é o 6x1 mais 5x2, e posso igualá-la a um valor qualquer. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. E porquê? Porque, repare-se, eu tenho depois sempre retas paralelas, não é? Sempre retas paralelas. Então, por uma questão de conveniência, até vou igualar a 0 e vou, digamos aqui, explicitar o x2, que, como é fácil de ver, há de ser igual a menos 6 quintos de x1. E vamos pensar que esta reta é uma reta, por que não? Vamos pensar que é assim, uma reta assim, vamos supor que é assim. Quer dizer, aqui a reta, que no fundo é a minha função objetivo, toma o valor 6x1 mais 5x2, toma aqui o valor 0. Quer dizer, 0. Então vamos percorrer, quer dizer, vou andar com esta reta, assim. Por exemplo, tenho aqui esta outra reta, talvez uma outra cor, esta é reta, depois teria aqui, sempre paralelas, estão a ver, retas paralelas, sempre retas paralelas. Quer dizer, e o melhor ponto é, sem dúvida, não é? Aquele ponto onde a reta deixa esta região, digamos, admissível. É aí que ela vai tomar o valor máximo. Portanto, será o ponto 2, 3. No ponto 2, 3, quer dizer, com x1 igual a 2 e x2 igual a 3, é fácil de concluir que z há de ser igual a 6 vezes 2, 12, mais 15, igual a 27, que seria, digamos, a solução para este problema. Haveria uma outra maneira. A outra maneira era, não tenho dúvida nenhuma, que depois de desenharmos esta região admissível, quer dizer, estes pontos aqui, digamos que são os pontos, digamos, corners, chamo-lhe assim, vá lá, são os pontos, digamos, os melhores pontos. E, portanto, eu teria o ponto 00, eu teria o ponto 40, eu teria o ponto 05, 05, teria o ponto 23. E para cada um destes pontos calcular o valor de z, não é? Para este ponto tenho z igual a 0, como é óbvio. Para este ponto, onde x1 é precisamente igual a 4, teria o valor 24. Para este ponto, onde x2 tem o valor 5, teria o valor 25. E para este ponto aqui, teria o valor 27. Portanto, aqui seria a solução, não é? Repare-se que aqui o z toma, digamos, o maior valor. Z igual a 27, quando x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Tudo muito bem, resolvemos isto por um método gráfico que é ótimo quando digamos que temos duas variáveis. Portanto, so far, so good. Então agora eu vou apelar aqui a um método algébrico. Então como é que eu vou resolver isto? Através do método algébrico. Eu vou novamente aqui escrever a função objetivo, que é z igual a 6x1 mais 5x2, e eu vou escrever as condições. Repare-se que as condições que estão aqui,
eu tenho aqui, digamos, um sistema, eu poderia aqui considerar um sistema, não é? Este sistema que é um sistema de duas inequações, mas nós, digamos, não resolvemos sistemas de inequações. Eu aqui quero resolver um sistema de equações. E, portanto, para resolver este sistema de equações, eu poderei, digamos, fazer o seguinte é, digamos, adicionar duas variáveis auxiliares. Depois, a seu tempo, falaremos um bocadinho melhor disto. E, portanto, na primeira situação, em que x1 mais x2 é menor ou igual que 5, isto será o mesmo que ter x1 mais x2 mais um certo x3 que terá de ser positivo, já que x1 mais x2 é menor que 5, quer dizer, isto será igual a 5, não é? Da mesma forma, para a segunda, terei 3x1 mais 2x2 mais 1x4, não é? Igual a 12. Isto tendo em atenção que o meu x1, não é? O meu x2, o meu x3, o meu x4, digamos que são sempre maiores ou igual que 0. Então, a minha proposta é, portanto, resolvermos, digamos, este sistema, não é? Que tem duas equações e tem precisamente 4 incógnitas. E a melhor maneira de resolver este sistema é ter sempre um sistema de duas equações, não é? A duas incógnitas. Quer dizer, como é que eu faço isso? Eu vou fixar, portanto, duas variáveis, vou-lhe atribuir valores e resolvo o sistema depois para as outras. Quer dizer, eu vou ter então quantas equações possíveis? Quer dizer, eu tenho 4 incógnitas para duas equações, há de ser combinações de 4, 2 a 2. Ou seja, 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, fazendo as contas dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial é 4, 2 fatorial vezes 2 fatorial é 4, este 4 cancela, 3 vezes 2 fatorial é 2, dá 6. Vamos ter 6 equações. E, portanto, eu poderia atribuir determinados valores, não é? A x1, x2, x3, etc., de tal maneira que fossem positivos, mas ou nulos. Então, quer dizer, é melhor, talvez, porque não atribuir, digamos, a solução, digamos, inicial para essas variáveis, a solução 0, 0. 0, 0. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, por exemplo, digamos, fixar x1, x2, depois fixo x1, x3, depois x1, x4, depois, já percorri todo x1, x2, x3, depois x2, x4 e finalmente x3, x4. x1, x2, x1, x3, x1, x4, x2, x3, x2, x4, x3, x4, x3, x4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá está. Então aqui os valores que eu quero depois determinar, se eu fixei x1, x3, x1, x2, quero eu dizer, os valores serão x2 aqui, x4, como é fácil de entender, penso eu. x2, x4. Aqui se é x1, x3, será x2, não é? Será, aqui se eu fixei x1, x2, será x2. Se eu fixei x1, x2, eu peço desculpa, aqui houve um erro, será x3, x4, não é? É óbvio, x3, x4. x1, agora fixo x1, x3 para ter x2, x4. x2, x4 aqui nesta situação. Aqui se fixo x1, x4, vou obter x2, x3. Aqui nesta situação, x2, x3. Nesta, se fixei x2, x3, vou obter x1, x2. x1, x2. Tudo bem. Nesta, se fixei x2, x4, vou obter x1, x3. Tudo bem. Nesta, se fixei x3, x4, vou obter x2, x3. x3. Se fixei x3, x4, vou obter x1, x2.
É preciso estar atento. x1, x2, x1, x2. Então, o que eu vou fazer aqui é dar x1 valor 0, x2 valor 0, aqui também 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 0, finalmente aqui também 0 e aqui também 0. Então, se eu fizer o x1 igual a 0 e o x2 igual a 0, x1, x2 igual a 0, é óbvio que eu tenho x3 igual a 5 e o x4 igual a 12, não é? Estou a fazer x1, x2 igual a 0, x4 igual a 12. Pelo que o z, neste caso, vai tomar um valor que há de ser... Ora bem, eu aqui, e porque, digamos, avancei um pouco e não pensei nisto, eu quando introduzo, portanto foi um lapso, eu vou agora desde já corrigi-lo, eu quando introduzo estas variáveis adicionais x3, x4, é evidente que a minha função objetivo, que é 6x1 mais 5x2, eu também a posso explicitar desta forma depois mais, não é? 0x3 mais um 0x4. Que, claro, são variáveis que não estão na função objetivo. Portanto, estes x3 e x4 terei que os introduzir com coeficientes nulos. Então, neste caso, se eu tenho x3 igual a 5 e x4 igual a 12, é evidente que a solução é 0, dado que o x1 é igual a 0, x2 igual a 0. Pensemos agora em x1 igual a 0, x3 igual a 0. Se x1 é igual a 0 e x3 é igual a 0, facilmente obtenho aqui o x2, que é 5, não é? x2 igual a 5. Repare-se que eu estou a fazer x1 igual a 0. Se o x2 é 5, aqui eu vou obter facilmente 10, não é? 10 salta para o outro lado e fico com x4 igual a 2. 12 menos 10 dá 2. Tudo muito bem até aqui. E, portanto, aqui o valor de z, agora amarelo, vai só depender, digamos, aqui do x2, não é? Que é 5 neste caso. O x1 é 0, o que me vai dar 25. Tudo bem. Quando eu faço agora o x1 igual a 0 e o x4 igual a 0, x1 igual a 0 e o x4 igual a 0, x1 igual a 0 e o x4 igual a 0, facilmente obtenho aqui o x2. O x2 só pode ser igual a 6. Eu estou a fazer o x1 igual a 0, x4 igual a 0. Se o x2 é igual a 6, se o x2 é igual a 6, se o x2, eu estou a fazer, portanto, neste caso, o x1 igual a 0, x4 igual a 0. Portanto, eu aqui vou obter, fazendo x1 igual a 0, x4, obtenho facilmente o valor de x2. Se tenho o valor de x2, e estou a fazer nesta situação o x1 igual a 0, portanto, o x3 aqui é fácil de ver que ficará 5 menos 6, ou seja, x3 igual a menos 1. Ora bem, eu aqui já nem vou calcular o valor de z. Vou fazer assim um traço. E porquê é que eu não o calculo? Não calculo porque aqui este valor do x3 deu-me negativo e digamos que as condições me obrigam a que o x1, x2, x3 e x4 sejam maiores ou igual que 0. Portanto, aqui eu não me vou interessar por esta solução, dado que x3 é negativo. Avancemos, então. Vou agora aqui fazer x2 igual a 0, x3 igual a 0. Se eu faço x2 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, obtenho facilmente x1 igual a 5. Eu estou a fazer x2 igual a 0, x3 igual a 0. Se o x1 é igual a 5, e o x2, aqui, repare-se que eu aqui fiz x2, x3 igual a 0 e coloquei aqui novamente x2. São lapsos, não é? Que o indivíduo tem. Não, eu não posso aqui colocar x2, mas sim seria o x4. x4, que eu corrigi. Portanto, eu neste momento estou a fazer x2 igual a 0, x3 igual a 0. x2 igual a 0, x3 igual a 0, dá-me x1 igual a 5. Eu aqui, portanto, como estou a fazer o x3 igual a 0 e já tenho o valor do x1, não é? E já tenho o valor do x1,
também estou a fazer x2 igual a 0, quero dizer, x2 igual a 0, já tenho aqui o valor de x1 que é 5, 5 vezes 3 dá 15, 15 salta, digamos, para o outro lado e dá-me aqui menos 3, e esta solução aqui em Z também não me interessa. Agora, quando eu faço x2 igual a 0, x4 igual a 0, x2 igual a 0, x4 igual a 0, obtenho x1 igual a 4. Aqui é 4. E quando faço x2 igual a 0, x4 igual a 0, x4 e o x2 igual a 0, o x1 já tomou o valor aqui 4. Eu obtenho aqui o x3, não é? Igual a 1. Igual a 1. E, portanto, aqui o meu Z vai ser precisamente 24, repare-se. 6x1. Dá aqui o valor 24. Finalmente, eu vou obter x3 igual a 0, vou fazer x3 igual a 0, x4 igual a 0. E quando faço x3 igual a 0, x4 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0, eu vou obter aqui este sistema em x1, x2 igual a 5, 3x1 mais 2x2 igual a 2. Já obtivemos as soluções deste sistema pelo método gráfico. Dá x igual a 2, quando fiz o método gráfico, e x igual a 3. E, portanto, aqui dá-me um valor de z, que já o calculamos e que, se não estou em erro, me deu precisamente 27, certo? 27. Portanto, eu vou colocar aqui 27. E, portanto, agora, analisando aqui estes valores de z, eu facilmente concluo que a solução ótima, não é? Será, portanto, esta que aqui está, x1 igual a 2, x2 igual a 3 e z igual a 27. Portanto, os valores que maximizam, digamos, a minha função objetivo será x1 igual a 2, x2 igual a 3 e a função vai ter um valor z igual a 27. Claro que este método que aqui está, digamos que é um método moroso, né? O indivíduo pode se atrapalhar e, portanto, num próximo vídeo, né, eu pensarei num algoritmo melhor para isto e abordarei, digamos, de uma forma mais detalhada um outro método na resolução, não é? De maximização de funções, para já, utilizando um outro algoritmo que é, digamos, o método simplex. Então, muito bom dia, meus amigos, e muito obrigado por me terem ouvido.